Olá, exploradores! Sejam muito bem-vindos a essa aula. Hoje nós vamos falar sobre um tema que tem gerado muitas dúvidas, em alguns casos até frustração entre os profissionais de cartório: o impacto das novas regras tributárias no seu salário. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer: eu tive aumento, mas eu estou ganhando menos. Essa situação parece injusta à primeira vista, mas na maioria das vezes ela tem uma explicação técnica. E entender isso é fundamental para tomar decisões melhores e evitar interpretações equivocadas, até mesmo com seu gestor. Hoje nós vamos conversar sobre o que mudou nas faixas de desconto salarial com a reforma tributária. Quem foi beneficiado, por que alguns aumentos podem não aparecer ou podem até reduzir o salário líquido. E principalmente o que fazer diante dessa situação. Primeiro nós vamos entender o que mudou. Uma das mudanças importantes trazidas pelas novas regras foi a aplicação da faixa de isenção do imposto de renda para salários de até R$ 5.000. Isso é ótimo. Isso significa que muitos trabalhadores passaram a não ter mais o desconto do IR no salário, o que aumentou o valor líquido recebido. Maravilha! Esse foi um avanço super importante, especialmente para quem estava nas faixas mais baixas de remuneração. Por outro lado, quem recebe acima desse valor entra novamente em outra faixa de tributação. E é justamente nesse ponto que surgem as dúvidas e até mesmo as frustrações. De forma bem simples, a gente pode entender assim: faixa número 1, até R$ 5.000, não tem desconto de imposto de renda. O salário líquido tende a ser maior, claro. Com todos os descontos sobra mais porque não tem mais esse desconto. Faixa 2, acima de R$ 5.000, passam a existir descontos de imposto de renda que aumentam gradualmente, conforme o salário cresce. E é nessa transição entre faixas que acontece a situação que muitos profissionais já enfrentaram, até eu mesma, e que agora fica bem mais latente, pois as faixas aumentaram. Vamos imaginar um exemplo simples. Um funcionário recebe R$ 4.800 bruto. Nessa faixa, ele não tem desconto de imposto de renda. Agora, esse funcionário recebe, por mérito, um aumento e passa a ganhar R$ 5.200. A expectativa é natural. Nossa, vou ganhar R$ 400 a mais no final do mês. Vai ajudar muito. Mas, ao entrar a nova faixa de desconto do imposto de renda, vem o problema. E normalmente a gente só se dá conta no final do mês. O valor líquido pode aumentar muito pouco ou até ficar menor do que antes, justamente por conta das novas faixas incidentes. E isso gera a sensação de prejuízo, claro, traição. Mas é importante entender: o salário não diminuiu, o salário bruto aumentou. O que mudou foi a incidência de descontos obrigatórios sobre essa nova base salarial. O sistema de tributação ele funciona por faixas para todo mundo. Quando o salário ultrapassa determinado limite, passam a incidir novos percentuais sobre a renda. E esse mecanismo não foi criado pelo cartório nem pelos seus empregadores. Ele é definido pela legislação tributária e precisa ser aplicado para todas as empresas e profissionais, além dos órgãos públicos. Ou seja, o titular do cartório não tem poder para retirar ou alterar esses descontos. Compreender isso é essencial para manter as relações profissionais saudáveis e evitar conclusões equivocadas. Nem todo aumento aparece imediatamente no bolso, mas quase todo aumento fortalece a renda ao longo do tempo. Isso acontece porque o salário bruto maior impacta nas férias, no 13º, no FGTS, em progressões futuras e até mesmo na sua aposentadoria. Ou seja, o ganho existe, mesmo que o efeito imediato no líquido seja pequeno ou até negativo. Mas agora vamos falar sobre atitudes práticas que podem te ajudar muito a entender essa situação. Primeiro, entender o seu holerite. Muitas pessoas não analisam com calma o seu demonstrativo de pagamentos. Saber identificar o salário base, os descontos, a base de cálculo e os tributos faz toda a diferença para compreender o que está acontecendo. Segundo, buscar esclarecimento de forma profissional com seu líder. Se houver dúvida, o melhor caminho é conversar com o setor responsável ou com a liderança. Uma forma adequada de abordar é dizer: eu gostaria de entender melhor
como ficou o cálculo do meu salário depois desse reajuste. Ou até mesmo fazer essa pergunta no momento em que você está recebendo o aumento. Você pode me explicar como é que vai ser a incidência do IR? Esse tipo de postura demonstra maturidade e costuma gerar respostas claras e até empatia, porque pode ter certeza, o seu líder já viveu essa situação no processo de crescimento salarial dele. Terceiro, olhar o cenário a longo prazo. Carreira não se constrói com base em um único pagamento. Ela se constrói ao longo do tempo, com evolução salarial progressiva. Se você começou a pagar imposto, quer dizer que você está crescendo. Tem um lado positivo. Mas é natural sentir frustração quando a expectativa não se confirma. Mas o importante é transformar essa frustração em entendimento, conversa e não em ressentimento. Quando o funcionário compreende o contexto, ele ganha algo muito valioso: clareza. Clareza evita conflitos desnecessários e preserva o ambiente de trabalho, além de te conectar mais com seu líder. Lembre-se, o cartório não define a tabela de imposto de renda, as faixas de desconto, nem os percentuais aplicados. Mas se o seu líder entender que você pode ter prejuízo, talvez ele possa corrigir. Porque o papel da gestão é cumprir a lei e garantir que os cálculos sejam feitos corretamente. Por isso, ao invés de buscar culpados ou se frustrar, o melhor caminho é conversar. Mas esse tema também traz um aprendizado importante para os líderes. Sempre que houver reajuste, vale a pena orientar a equipe previamente, explicando que mudanças de faixas podem ocorrer e simulando o salário líquido para o funcionário para evitar problemas, surpresas. Quando as pessoas sabem o que esperar, a frustração diminui muito. A transparência é uma das ferramentas mais poderosas de gestão e é nesse ponto que contar com um escritório de departamento de pessoal, parceiro, um financeiro, um gestor que compreenda e que pode apontar, que pode contribuir com simulações, pode tornar esse reajuste positivo de fato. Quem constrói uma carreira sólida entende que crescimento profissional é um processo e que só paga muito imposto quem está ganhando mais. São as regras do jogo. Às vezes um aumento que parece pequeno hoje é um passo necessário para um crescimento maior amanhã. E profissionais que evoluem são aqueles que conseguem olhar além do resultado imediato. Se tem uma mensagem principal nessa aula, é essa: nem toda frustração significa injustiça. Às vezes significa apenas que nós precisamos entender melhor como o sistema funciona. E é por isso que eu gravei essa aula. Buscar informações, conversar com respeito com seu líder, perguntar no momento do seu reajuste e manter uma visão a longo prazo são atitudes que fortalecem qualquer profissional. E no ambiente de cartórios, onde confiança e responsabilidade são valores essenciais, essa postura vai fazer toda a diferença para o seu crescimento. E aí, gostou dessa aula? Ela te trouxe esclarecimentos? Se ela te ajudou a entender melhor esse tema, compartilhe com seus colegas do cartório. Deixe um comentário aqui contando se você já passou por essa situação ou se ainda tem dúvidas sobre o assunto. E continue acompanhando o nosso conteúdo para desenvolver cada vez mais a sua carreira. Então curta, comente, nem que seja um oi, porque isso também ajuda a desenvolver o nosso YouTube. E até a próxima aula.